todos? Sim? Não? Não? Um, dois. Um, dois. Um, dois, Luís. Sim? Tiro? E agora? E agora? Agora. Pois boa noite outra vez. Acho que também está alguém no Zoom. Bem, boa noite para vocês também. Sejam bem-vindos. E antes de começar a poder falar daquilo que Deus pôs no meu coração, eu gostaria de fazer uma pequena oração. E pois muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para poder ouvir a Tua voz, Senhor, para poder ouvir a Tua palavra, que é o nosso alimento. Necessitamos, Senhor, que nos derrames a Tua sabedoria, a Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações, porque estamos sedentos de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, que este momento possamos estar aqui e possamos ter esta experiência de poder conhecer-te mais um pouco mais de Ti, Senhor, para podermos despojar-nos de tudo o que há em nós, Senhor, para podermos clamar, para podermos rogar-te, Senhor, por misericórdia, Senhor, e que nos abençoes, Senhor, durante este momento que vamos estar aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que nos ajudes. Amém. Bom, o que eu gostaria de falar tem a ver um pouco com o que se tem falado nos últimos dias e os versículos que tenho aqui são versículos que também já se falaram e que é importante. Eu gostaria, acima de tudo, animar, não é para desanimar, porque às vezes aquilo que vivemos durante o dia já acaba por ser um pouco de desânimo, mas graças a Deus toco. Sim, eu tenho que estar aqui assim, não? Sim, 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 sim. Mais à frente. Ok, é assim. Eu assim não me mexo. Diz na palavra para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, sempre assim em frente. Sim? Pronto, agora estou cheio de calor. Já conseguiram. Muito bem. Estamos animados, já vi que sim. Eu gostaria só de falar assim por cima de um versículo. Bom, vou mencionar o versículo que tem a ver com o Job 42, 5, que diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. E isto é um versículo que nos faz pensar ou não? É um versículo que nos faz meditar ou não? E a mim me inquietava o coração e dizia: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Isto a mim me chama de conhecer só de ouvir falar. Tem a ver um pouco também de estar presente nas reuniões, de ouvir a sua palavra, de ler a sua palavra, mas Deus quer muito, um pouco mais, quer mais ainda. E eu creio que agora os meus olhos te veem tem a ver com viver essas experiências, praticar a palavra, orando, acreditando que é possível daquilo que Deus vai nos abençoar, de que Deus vai nos dar com o quê para poder viver o dia de hoje e vivendo esse dia, confiado e com fé, para que possamos ter essas experiências de fé, e essas experiências de fé nos amadurece, nos faz crescer em Cristo e chegamos a esta conclusão: mas agora os meus olhos te veem. E as experiências de fé que às vezes nós temos, faz eco, as experiências de fé que nós temos, às vezes nem sempre são todas que gostamos de passar. Às vezes passamos por situações difíceis, mas
O que eu creio da palavra de Deus é que é necessário passar por elas. Às vezes somos nós que provocamos as situações e infelizmente, para que Deus nos possa levantar por situações difíceis que nós caímos, não que Ele nos fez cair, mas nós que caímos, porque às vezes por desobediência, por pecar, por viver as tantas à nossa maneira, ou querer as coisas um pouco à nossa maneira e fazendo as coisas um pouco erradas e caímos. E às vezes é necessário que seja Deus a nos levantar. Mas eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é bom quando isso acontece, quando os meus olhos veem o Senhor. Isso quer dizer que eu estou dentro da vontade de Deus. Quando nós temos essas experiências, quando nós queremos começar a viver as experiências de fé, tem a ver com cuidar do nosso coração, tem a ver com um zelar pela obra de Deus, tem a ver com cuidar das pessoas ao nosso redor, tem a ver com amar, porque Deus nos amou primeiro, tem a ver com entender o que é Jesus na nossa vida, o que é Cristo, que é o nosso Salvador, que nos salvou, que nos resgatou, viver agradecido, tem a ver com tudo isso. E essas experiências de fé nos faz ver e entender. Quando aqui fala de ver, tem a ver com entender a realidade de Deus nas nossas vidas. Mas também, estes últimos tempos também ouvi falar, e vamos em Hebreus, no capítulo 6. Não, desculpe, capítulo 3, enganei-me. É como eu disse no princípio, a palavra que eu tenho no meu coração tem a ver com animar, tem a ver com avançar, tem a ver com ir a mais, que é o que se tem falado nestes últimos tempos, ou não? Temos ouvido falar a palavra e a verdade é que tem sido palavra um alimento sólido, um alimento bom para poder mastigar, para poder digerir, para poder meditar, para poder analisar, para poder ver como é que estamos, o que é preciso fazer mais, ou o que é que eu não estou a fazer bem. São palavras para podermos meditar e poder continuar a crescer e nos falta também continuar a ter obras de fé. As que já passaram, já passou. Cristo está à frente e temos que continuar a ir em frente. E em Hebreus, também se falou há pouco tempo, capítulo 3, versículo 6, podemos começar. Diz assim: Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração, como no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram, e em seu coração não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste de Deus vivo, do Deus vivo. E no 19 diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Também foram versículos que já ouvimos falar há pouco tempo. Mas o que me realçou aqui foi, se ouvimos a voz de Deus, não devemos endurecer o nosso coração. Mas no 9 diz assim: onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos. Foram muitos prodígios, foram muitas maravilhas que Deus fez no deserto, neste povo que sacou do Egito e que esteve no deserto durante 40 anos. E este povo viu muitas maravilhas, eles não podiam negar, mas mesmo assim continuaram a tentar, a provar e endurecidos o seu coração.
Isso tem que nos falar também a nós no nosso coração. As coisas que estão escritas na Bíblia para a nossa advertência, quando as coisas, quando passam situações desagradáveis, vamos a falar das experiências que estas pessoas viveram, que Deus mesmo os cuidou, estamos a falar de uma multidão, os cuidou, e durante 40 anos eles viram de tudo. E Deus cuidou de tudo, Deus soube suprir as suas necessidades, e se lemos, para não falar mais detalhadamente, vemos que Deus cuidou-os de todos, alimentou-os quando não havia nada, no deserto praticamente não há nada, mas Deus estava com eles, Deus os guiou, e mesmo assim as pessoas, ou a maioria, estavam duros de coração, estavam incrédulos, vendo aquilo, e saciavam-se, comiam, alimentavam-se, bebiam a água, as cordonizes e por aí além. Os seus pés não incharam, o que é mais normal em terras quentes, os pés incham. Não incharam, estamos a falar de uma multidão. Só o facto de eles saírem do Egito já foi um milagre de Deus. Eles viram as 10 pragas que foi no Egito. Ao sair do Egito entraram no deserto e atravessaram o mar em seco. Foi outro milagre, outra maravilha. E eu meditava sobre isso e pensando, mas porquê é que estas pessoas que viram tanto e alimentaram-se tanto e durante esses 40 anos continuaram a endurecer o seu coração? Continuaram a murmurar, continuaram a criticar? Eu creio que essas pessoas não estavam entendidas de que Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que lhes amava. Eu creio que estas pessoas não estavam a ter uma relação pessoal e íntima com Deus, apesar de que havia lei que os obrigava e pediam os animais a pagar pelos seus pecados quando pecavam. Havia uma data de situações, mas mesmo assim havia uma multidão que estava sempre em contra a vontade de Deus. Havia sempre isso, e no meio da congregação havia sempre essas situações. E como hoje pode-se ter aqui também, no meio de nós, pessoas que estão a passar de largo esta oportunidade de salvação. Como hoje pode haver pessoas aqui que possam estar a passar de largo da oportunidade de salvação. Estamos, como diz na parábola do semeador, à beira do caminho. Estão à beira do caminho, que veem tudo, mas que passam ao lado, que estão a presenciar, que estão a desfrutar inclusive, mas estão a passar ao lado e não entram, porque estão simplesmente à beira do caminho. Como diz aqui, e no 10 diz: por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram. E nós continuamos a pensar que Deus já, mais tarde, já tem tempo a me arrepender, já tem tempo a me entregar, e vai passando o tempo, vai passando os anos, vai passando muitas maravilhas no nosso meio, vamos vendo coisas, vamos vendo pessoas a ser tocadas, vamos vendo pessoas aceitando a Cristo, vamos vendo pessoas sendo quebrantadas, vamos vendo pessoas a entregar o seu coração a Deus, vemos pessoas livres do seu pecado, da sua condenação, e mesmo assim nós continuamos incrédulos no nosso coração. Vemos maravilhas de Deus nos nossos dias de hoje, mas eu continuo à beira do caminho. E é um pouco triste, porque o que diz é que estas pessoas, e no 19 diz, e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles ficaram no deserto, e estamos a falar milhares de pessoas, ficaram no deserto pela sua incredulidade, porque não creram, porque ouviram a palavra de salvação e passaram-se ao lado. Em Josué, aí vamos à parte que eu digo que disse que quero animar, vemos que do Egito saíram e entraram no deserto, ficaram aí durante 40 anos, mas não ficou aí, continuou. A obra de Deus é contínua, pode-se dizer que foi uma etapa, e vemos que muita gente se perdeu.
e ficou no deserto. Mas houve pessoas que teriam que ir a mais e teriam que ir conquistar a terra prometida, porque Deus prometeu. E quando Deus promete, Deus cumpre. Deus não é como nós, muitas vezes falhamos. Deus cumpre. Então, por isso é que é preciso ter fé e acreditar e viver consoante a sua vontade, lendo a sua palavra, buscando querer agradar, orando, tendo essa comunhão íntima. Em Josué, no 1, vamos ler também leram há pouco tempo isto, não estou em erro. Eu acho que era uma reunião de quarta-feira, se não estou em erro. Mas vou ler também porque é importante. Também necessitamos ser animados. Diz assim, no 1, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Moisés, quando morreu, não deixou de deixar discípulos. E nós, como cristãos, não devemos de continuar o nosso caminhar em Cristo sem deixar de semear, porque há pessoas que vêm a nosso atrás. Quando eu parar de fazer o trabalho que me compete a mim, quando Cristo me levar, pois desejo que o outro possa continuar a obra de Deus. Não continue o meu trabalho, porque o meu trabalho é viver na obra de Deus, é fazer a sua vontade, mas que outra pessoa faça continuidade à obra de Deus. E aqui estão a passar de testemunho, de dar continuidade. Josué foi o eleito, e no 2 diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá, venha lá como se isto não é de ânimo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Isto é o que Deus promete àqueles que querem agradar a Deus. Isto é o que Deus promete àqueles que sentem no seu coração de ser salvos, de ser resgatados, de ter a oportunidade, este privilégio de podermos viver para Cristo. É o que Ele promete, que nunca nos deixará e nunca nos desamparará. E diz que ninguém poderá resistir todos os dias da nossa vida. E então, às vezes caímos com medo das situações, das circunstâncias. Vemos muitas más notícias e isso nos acovarda um bocadinho. Mas aqui o que nos disse, estamos a ver uma realidade aqui deste povo. Eles chegaram ao Rio Jordão e, sabendo que tinham que ir para além do Rio Jordão, tinham que atravessar o Rio Jordão, iam conquistar terras, iam conquistar povos, iam lutar como povos, e ia haver uma parte difícil, mas o que Deus estava a lhes dizer que era aí a terra prometida, que tinham que avançar, e isso é um ânimo que ele estava a receber. Ele calhou um ministério um pouco difícil, que tinha a ver com luta diária praticamente, mas ouçam o que está aqui escrito. Diz, ninguém te poderá... Ok, no 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Aqui está um requisito. Se queres ser bem sucedido na obra de Deus, aqui está o que temos que cumprir. Não se afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Josué ordenou, ok, paramos aqui. Isto não é de ânimo ou não é? É ou não é de ânimo? Quando tu lês esta parte e tu te pões ali no lugar de Josué e dizes, epá, agora tenho só lutas para a frente, mas se nós lemos isto devagarinho, vemos que Deus anima-o, mas também lhe dá com o quê? Para ele poder avançar. Dá com o quê? Medita sobre a lei. Não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. Aconselha-o. Levanta-te, ser forte. Não tenhas medo. Vais lutar. Sim, vai haver muitas guerras. Mas eu estou contigo. E isto é de ânimo. Isto é de ânimo. E hoje em dia temos essas lutas. Temos essas lutas mais ainda no nosso coração. E muito mais lutas dessas temos na nossa mente. Quantas lutas temos na nossa mente. E essas mentes têm que ser derrotadas. Porque muitas lutas da nossa mente, a maioria são coisas que da nossa imaginação, são cocos que fazemos, e porque muitas vezes não cuidamos do nosso coração. Em Josué, no capítulo 3, aqui chegamos à parte da travessia do Jordão, porque Josué fez caso do que o Senhor disse e quis avançar. Então, eu vou saltar aqui uns versículos para poder ser mais rápido. Ok. No 3:1 diz assim: levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas partiram de Sitim e foram até Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. No 5 disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu queria parar aqui neste versículo. Quando pessoalmente, cada um pessoalmente tem as suas batalhas e que o seu Senhor é Cristo e que está a passar por situações difíceis ou vai passar ainda por situações difíceis, aqui o que nos aconselha é que nos santifiquemos, isso é, que buscamos a Deus, que entremos em intimidade com Deus, para que Deus nos dê com o quê, para que Deus nos encoraje, para que Deus nos levante o moral, nos levante o ânimo e diz, não, tu vai em frente, porque eu sei que tu queres me agradar, tu vai em frente, tu não desistas, tu não penses que não estás só, é que não estás só, é que estamos num Deus Todo-Poderoso, e isso para nós tem que ser mais do que suficiente. Temos um Deus Todo-Poderoso, e esse Deus Todo-Poderoso já está a lutar por nós, e às vezes não temos que fazer nada a não ser confiar e acreditar e avançar, viver, pôr essa palavra em prática, como se tem falado, animar-nos a ir, porque necessitamos de dar continuidade à obra de Deus. Se não farei eu, fará outra pessoa. Mas se eu tenho essa hipótese, essa oportunidade de fazer, por que eu vou deixar de fazer para que outra pessoa faça? Quem vai receber a bênção é outra pessoa, e eu não quero que outra pessoa receba, no bom sentido, não quero claro que outra pessoa que me receba a bênção, mas o que me compete a mim, aquilo que Deus está a falar ao meu coração, eu quero receber a bênção da parte de Deus, eu quero caminhar nessa direção, eu quero que Deus me utilize, e eu sei que estou sujeito a muitas situações, mas quero que Deus me utilize e que me leve a ir à frente, para que possa ver as maravilhas que o Senhor fará no meio de nós. No 7, e disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aqui vemos uma passagem de testemunho, e que Deus não é o próprio Josué que vai dizer, que autominou-se a si mesmo, dizer, eu é que sou o chefe, eu aqui é que parto o bacalhau e aqui é que faço as coisas. Não, Deus mesmo ordenou, e ele teve uma preparação, ele sempre estava com Moisés. Se lembra um pouco do Antigo Testamento, vemos que ele era um dos que foram espiar a terra. Ele e Caleb foi os que tiveram um espírito correto, um espírito diferente. Os outros já
os desanimava e estes não os animaram a ir em frente. E eles não precisou de dizer eu a que estou aqui para fazer isto. Ele foi engrandecido por Deus mesmo, foi levantado por Deus mesmo, mas com humildade. Ele sabia onde era o seu lugar e sabia que tinha uma grande responsabilidade, que era de levar o povo escolhido por Deus, que não é uma coisa qualquer. As vidas não são umas coisas quaisquer. É importante as vidas que estão aqui. As vidas que estão ao nosso redor são muito importantes. Não podemos brincar pensando que isto não, são coisas sérias. E Deus vai nos pedir contas a nós mesmos pelas nossas atitudes, pelo que estamos a fazer com aquilo que Deus nos dá. E se estamos a fazer as coisas corretas, se estamos a agradar-lhe, se estamos a cuidar das vidas, porque Ele nos deu esse privilégio. Primeiro cuidou-nos de nós e depois estamos a dar-nos a oportunidade de cuidar das outras vidas. E isso tem que trazer temor ao nosso coração e nos pôr em sentido. E animado, claro que sim. Passamos para o 14, no versículo 14. Partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes e a arca da aliança adiante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da colheita. Quer dizer que o rio estava a transbordar, estava a fluir muito. Pararam-se quando os pés dos sacerdotes tocaram na água do rio, na berma, diz que pararam as águas que vinham de cima, levantaram-se numa muralha muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Zareta, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é um mar de salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passou em seco até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Isto também foi outra maravilha, mas foi necessário santificar-se, foi necessário preparar os corações daquele povo. No dia anterior tiveram que santificar-se, tiveram que buscar a Deus e preparar-se, não podiam entrar de qualquer maneira, para poder ver as maravilhas, para poder ver o milagre que foi um rio que estava a passar muita água e apareceram os sacerdotes, puseram os pés logo na berma do rio e cessou. Parou, correr a água e passaram o povo a pé seco, como aconteceu quando abriu o mar em dois. Como entraram no deserto, assim saíram no deserto, pelas águas abertas. É, não é uma maravilha? É, não é um milagre de Deus? Isso é interessante e é importante e é diário. Imaginem, eles sabiam que tinham que conquistar terras, sabiam que tinham que conquistar cidades, sabiam que ouviram os outros 10 que aconselharam que não, vamos para lá porque são gigantes, não sei o quê, e havia tudo. Bom, que eles sabiam das situações, mas vendo que o rio abriu-se, o que é que eles pensaram? Isto é Deus, Deus está. Animaram-se, porque viram que o rio abriu. No momento em que os sacerdotes pisam, o rio abre. E então animaram-se, viram que Deus está. Às vezes é preciso ver para que tu fiques mais animado, para que tu dizes, não, vamos em frente, Deus está. E infelizmente Tomé teve essa atitude, foi preciso ver para crer. E Jesus disse, Tomé, vem e toca, não sejas incrédulo. As pessoas quando têm pouca fé acabam por cair muito na incredulidade. As pessoas quando ainda estão à beira do caminho, a incredulidade os leva a não ver nada e precisam de ver para poder dar-se conta da sua realidade e ver que realmente existe um Deus verdadeiro. Em João 4,
É outra passagem também conhecida. Estávamos a falar da mulher samaritana. Eu não vou ler a história, pelo menos da parte dela, porque já sabemos que é uma mulher que foi ao poço, que Jesus pediu água e houve uma conversa edificante para a mulher. E Jesus disse: vai chamar o teu marido, e ela disse que não tem marido. E ele disse: tens razão, disseste bem, porque aquilo que tens não é teu marido, já tiveste 5. E no versículo 25, também vou falar aqui alguns versículos, diz assim, no 4:25: e disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. E no 26 disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. No 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. No 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. E aqui é uma parte interessante. No 40 diz assim: aproximando-se dele, os samaritanos rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram nele. Diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Foram 2 dias especiais que eles passaram com Cristo. A mulher foi. Estamos a ver aqui. A mulher teve um encontro pessoal com Cristo e foi tocada. Tão tocada e tão maravilhada que foi anunciar ao seu povo: não será este o Cristo que estava para vir? E depois despertou a curiosidade dos seus, do seu povo, que foram ver. E depois convidaram a Jesus a estar ali 2 dias. Imagina o que Jesus não falou ali durante esses 2 dias. E disse que, no 42 dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós queremos, agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui está a querer dizer o quê? Que não basta estar a ouvir a palavra de Deus e daquelas pessoas que já o aceitaram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É necessário que aqueles que ainda não aceitaram, que estão ouvindo a palavra de Deus, que deem-se conta da sua necessidade e que reconheçam e que deem esse passo de fé em frente. Eu também quero. E também quero fazer caso, não quero ser incrédulo. Se dizem que há um Salvador, eu quero. Se dizem que são salvos, se dizem que são livres em Cristo Jesus, e também quero ser livre em Cristo Jesus. Não quero viver nas minhas angústias, não quero viver nos meus medos, não quero viver nos meus pecados, não quero viver nas minhas misérias. Quero sim ser livre, não quero viver amarrado, acorrentado, quero ser livre. E é importante o que esta mulher fez, porque ela deu testemunho de Cristo. E eles não ficaram só para ouvir o testemunho dela, quiseram mais. E isso é um ânimo que Deus nos dá, para irmos a mais. Nós queremos saber, vamos lá ir. Saíram da beira do caminho e foram para o caminho, para poderem encaminhar-se, para poder chegar a Cristo. E rogaram: fica cá conosco durante os dias, fala-nos do reino de Deus. E isso é o especial, porque às vezes estamos tão à parte das maravilhas de Deus e estamos tão perto que até quase tocamos, mas continuamos a ser não. Eu quero a minha vida, é o que me importa, as coisas de Deus é para estes, é para uns. Não, as coisas de Deus, o reino de Deus é para aquelas pessoas que necessitam de ser chamadas e ser tocadas, necessitam de um milagre.
E o milagre está ao alcance de todos nós. Não podemos de maneira nenhuma desaproveitar as oportunidades de salvação, porque tu podes estar aqui indiferente, podes estar como se estivesse a tapar os ouvidos. É uma oportunidade que esbanjaste. Quizá não vais ter outra. O importante aqui que Deus nos diz é: avancemos, aproveitemos as oportunidades. E mesmo para aqueles que já o aceitaram a Cristo, não se pode cair no desleixo, pensando que já tenho tudo alcançado, já aceitei a Cristo na minha vida, agora é só, como se costuma dizer, é só manter, agora é só equilibrar a coisa. Não é só equilibrar, aqui irá mais. Deus encorajou a Josué a ir a mais, ser forte e valente, vais ter dificuldades, mas eu estarei contigo, eu não te desampararei, estarei sempre contigo. Isso quer dizer o quê? Que vamos poder cruzar os braços, que Deus vai fazer o seu trabalho, vai fazer tudo por nós? Não. Temos que buscar experiências de fé para poder, essas experiências de fé nos vai amadurecer, nos vai trazer entendimento da obra de Deus, nos vai trazer conhecimento das maravilhas de Deus. E para quê? Para que tu possas também um dia poder transmitir o que Deus está a te dar, poderes transmitir às pessoas que estão ao teu redor, e eles também poderem ter a oportunidade de serem salvos, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador. E tu és importante para poderes transmitir, e é a nossa obrigação como cristãos a poder transmitir esta palavra de esperança. Agora vamos aqui a Marcos, e estou quase a acabar, não desanimem. Em Marcos, é uma situação que se passou com Jesus e os seus discípulos, também é interessante, também já ouvimos falar. Em Marcos 4, capítulo 4, no versículo 35, tem a ver com Jesus acalma a tempestade. E aqui também é interessante porque estamos a falar de pessoas que seguiam a Cristo, como nós os cristãos que seguimos a Cristo, e sabemos que nem tudo as experiências que passamos ou o caminhar de dia a dia nem sempre são fáceis. Às vezes há muitas dificuldades, às vezes há muitas barreiras, às vezes há muitas situações muito difíceis para podermos enfrentar, e temos, ainda bem que temos a Cristo, ainda bem que seguimos a Cristo, ainda bem que aceitamos a Cristo, que Ele vai nos dar uma saída, vai nos dar uma solução, porque estamos a falar do pastor, e nós somos ovelhas, nós guiamos. E esta ilustração também é importante e é também de ânimo, porque eles passaram por uma situação difícil, mas vamos ler também é interessante. Que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eu vou parar aqui só um bocadinho só. Aqui nesta palavra, passemos para outra margem, aqui há uma promessa. Quando Jesus diz passemos para outra margem, é dizer que vai chegar a outra margem. Deus não falha, Deus não mente, Deus cumpre as suas promessas. E passemos, que isso quer dizer que vai chegar. Não disse como é que, em que circunstâncias vai acontecer, mas disse. E depois diz outra coisa também importante. Ele não diz vão para outra margem. Ele não disse vão para outra margem, ele disse passemos. Que ele ia com eles, ele estava presente, ele ia com eles. Isso é importante, porque às vezes pensamos que, ok, eu estou aqui e as situações sou eu que tenho que fazer, não sei o quê, é como se Deus não está contigo, e às vezes esquecemos que Deus está connosco. Então não esquecermos que Deus está sempre connosco, e se Deus está connosco, quem estará contra nós? Porque temos um Deus todo-poderoso, e isso tem que nos servir de ânimo a dizer, ok, se Deus fala, nós cumprimos. E cumprir como? Vivendo, andando, caminhando, lutando, fazendo caso, obedecendo,
e não à meia, obedecendo por completo, com esperança, com temor. E continuando a dizer assim, pois deixando a multidão, eles o levaram consigo assim como estava. No barco havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, do modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Também queria parar aqui um bocadinho. Se estes discípulos não fossem com Jesus, não passavam por esta experiência. E como no princípio disse, de experiências de fé precisamos e devemos continuar a ter experiências de fé, porque isso nos vai trazer confirmação, vai-nos trazer certeza de que Deus é real, que Deus é um Deus que está connosco e que não vai nos abandonar nunca, e que está connosco a lutar e que provará de todas as situações que precisamos. Mas é como Ele quer, é ela que dirige o barco, é ela que diz: é para ali, é para ali. E eles passaram por uma experiência que foi difícil, mas no entanto também foi ao mesmo tempo maravilhosa. Foi algo sobrenatural, foi um milagre que eles viram, porque quizás se eles não fossem no barco eles não viam esse milagre. Teriam ouvido, como disse o Job, conhecia de ouvido, mas não passei por essa experiência. Não me trouxe não me trouxe firmeza ao meu coração, não me trouxe fé ao meu coração. Eu ouvi, como muitos ouviram, mas estes não, estes passaram por essa situação. E continuando, e ele disse aos discípulos: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e perguntavam. Vejam lá, pessoas, discípulos que andavam com Cristo e que já tinham visto muitas maravilhas, mas mesmo assim Jesus ainda fazia com que eles se maravilhassem e fizessem perguntas. E quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ainda havia Jesus ainda fazia maravilhas de maneira que eles se maravilhavam. E no 5:1 diz: chegaram ao outro lado do mar. Cumpriu-se ou não cumpriu-se? Chegaram ao outro lado. E isso é que é especial. Necessitamos ter experiências de fé em Cristo. Eu escrevi aqui algo para aumentar a nossa fé, para amadurecer no seu conhecimento. Estes homens puderam comprovar o poder de Deus e isso os animou a ir a mais, pois não estavam sozinhos, mas sim com o seu pastor, que não deixará nem desamparará nenhuma ovelha. E o que é que eles viram? E lendo um pouco o que nós já sabemos de memória, os apóstolos, o que passaram, o que viram durante Jesus nestes 3 anos e pouco, eles viram que Jesus ensinava as boas novas do reino de Deus, que ele curavam, expulsavam demónios. São coisas que eles presenciaram. E para presenciar eles tinham que estar com Jesus. Jesus se deslocava e eles iam com Jesus. E eles foram os privilegiados de poderem. Eles não ficaram à beira do caminho, não ficaram para ouvir o acontecimento no final do dia, não ficaram na praça e no final do dia, ouviste Jesus que foi naquela terra, foi aquela terra, olha, ele fez este milagre, fez aquele milagre, ele falou a multidões, não sei o quê. Tal. Sim, já ouvi falar. Eles não ficam, porque ouvi falar, cais numa monotonia e acabas por ficar incrédulo. Ficas. E outra coisa é quando tu estás presente e vês, o teu coração exalta de ver algo sobrenatural, aquelas maravilhas que nunca viste em lado nenhum, porque é feito por Deus mesmo. Eles viram Jesus curando, eles viram Jesus expulsando demónios. Eu apontei aqui algumas coisas. Eles viram Jesus acalmar as tempestades, a ressuscitar os mortos. Já viste algumas pessoas mortos? Viram Jesus a dar de comer a multidões, a andar sobre o mar.
a perdoar pecados. Para os judeus era uma blasfémia, para os fariseus era uma blasfémia. Jesus abençoava as crianças, viram Jesus crucificado, viram Jesus morto, viram Jesus ressuscitado. E eles viram e ouviram Jesus orando. Isso quer dizer o quê? Que não tinha mais do que razões para poder louvar a Deus, para poder dar continuidade ao ministério que Deus o pôs a eles, de ser meus imitadores, imitem, sede como eu, de pegar a sua cruz e seguir-me. Não tinha mais de suficiência, não tinha credibilidade suficiente para aquilo que viram, de que ele era Cristo, o Rei dos Reis. Os senhores viram-o crucificado, viram-o a sofrer, viram ele morto, depois viram ele ressuscitado. E isto não é de dar glória a Deus, não é de animar e dizer, ok, se estes que depois tiveram o seu ministério, depois foram os Atos dos Apóstolos, fizeram tantas coisas e escreveram muitas coisas, a obra de Deus continua, com a sem ti, a obra de Deus irá continuar, mas é muito mais especial quando tu te sentes incluído na obra de Deus, porque vais ser tu o principal beneficiado, vais ser tu o principal beneficiado, mas também vais ser tu seres utilizado, como é especial, de quando primeiro Deus faz um milagre na tua vida, de quando tu clamas a Deus por misericórdia, que peças perdão a Deus pelos teus pecados, pela má vida que levaste e que aceitas a Cristo como seu Senhor Salvador. Isso já é algo sobrenatural e é uma experiência única, a qual contada não é a mesma coisa do que vivida, e tem que ser vivida para poder imaginar. Pode ser uma mesma, mas se tu não vives essa experiência, se não dás esse passo de fé, se não aceitas a Cristo como teu Senhor Salvador, tu não vais entender o que é que eu estou aqui a dizer. Tu vais ouvir, mas não vais entender. Mas se tu dás esse passo de fé, tu vais chegar, um dia vais estar na cadeira e dizer, ok, eu sei do que é que ele está a falar, porque também eu dei esse passo. E dou glória a Deus por isso. E em 1 João, e com isso acabo. No capítulo 1, do versículo 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao Verbo da vida, a Cristo Jesus. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela, se fomos testemunhos delas, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos, no 3 repete, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E se queres ser feliz, é só viver aquilo que tu ouves e viver, para poder depois, mais tarde, poder anunciar as maravilhas que Deus fez na tua vida e dizer que Deus é um Deus verdadeiro, um Deus real, um Deus que nos ama tanto e que não quer que ninguém se perca. Não quer que ninguém se perca. Isso há pessoas que estão há anos a ouvir a palavra de Deus. E eu não sou ninguém para estar a julgar isso, não, de maneira nenhuma, não quero me pôr aí. Mas sei que a palavra de Deus é como um martelo. Eu muito gosto deste versículo. A palavra de Deus é como um martelo que vai batendo, vai batendo, vai batendo. E nós sabemos. Por isso há aquele temor de dizer, e este que vai ser deste? Isto não há nada a fazer, não é? Isto aqui é um caso perdido. Eu não quero pensar dessa maneira. Porque às tantas, nesse momento em que estás a dizer isso, está Deus a tocar no seu coração. Deus tem sido tão misericordioso, tão maravilhoso para connosco,
como não vamos agradecer a Deus, como não vamos viver uma vida reta, uma vida que honra a Ele, uma vida de paz, de amor às pessoas que estão ao nosso redor, de poder transmitir a mensagem de salvação, como um dia nos transmitiram a nós, de podermos querer ir a mais, de podermos animar, como Deus animou aqui muita gente que está na Bíblia e nos anima a nós mesmos. Não importa o tamanho do problema, importa que eu esteja contigo. Importa que eu esteja contigo. E se eu estou contigo, o problema é muito pequeno. O problema que podes enfrentar é muito pequeno, porque eu sou muito maior do que os problemas que possas ter. Está bem? Obrigado.